Olá, seja muito bem-vindo ao Gerente Completo. Eu sou Ícaro Cardoso e agora eu vou te ajudar em mais um conteúdo importante para você acelerar resultados e ir para um próximo nível na sua carreira profissional. Vem comigo! Preparei aqui um conteúdo sobre análise de risco. Risco e incerteza, você gerente, você gestor, precisa ter esses conhecimentos muito claros, porque independente da sua função, independente da sua atividade dentro da organização, seja lá na área comercial, na área de projeto, na área de processos, né, essas áreas, enfim, todas elas têm risco. E você precisa medir. Obviamente que uma área mais de operações, uma área de projetos, uma área de processos, tem por espinha dorsal muito mais entendimento, se eu puder usar essa linha de raciocínio, com relação a conceitos e ferramentais de análise e mitigação de risco, que é o que eu vou estar trazendo agora aqui para você. Para que você, comece a te questionar sobre isso, porque isso é importante. Um gerente, um gestor que quer ir para um próximo nível, precisa estar bem aflorado esses conceitos sobre o que é risco, o que é incerteza. E tem uma diferença muito grande, absurda, porque um tomador de risco, ele assume possibilidades com impacto que elas possam vir a acontecer. Então, você cria uma matriz X e P e você assume lá, olha, eu acredito que é possível tal evento acontecer. E qual é a probabilidade dele? E qual é o impacto? E para que a gente possa avançar no conceito aqui, eu vou fazer um questionamento para você. Se eu pegasse um dado, literalmente um dado, e jogasse esse dado ao acaso, jogasse agora aqui ao chão, qual valor você escolheria? Escolhe. Hipoteticamente você poderia escolher o 3. Eu poderia escolher o 1, o 6, não importa. Você há de convir comigo que existem 6 possibilidades de dar números, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. E todas elas são iguais. Se eu pedisse para você agora, cara ou coroa, você poderia, numa moeda, você poderia escolher cara ou coroa, e não importa. O acaso vai dizer que em 100 vezes jogadas há 50% de chance de dar cara e 50% de chance de dar coroa. Acompanhe aqui no PowerPoint. Né? Então, risco, né? Análise de risco. Risco. Né? Que face você escolheria de uma moeda? Né? Se cara ou coroa? 50% de chance. Se você escolhesse o dado, né? Qual face você escolheria? 16,6777, dá uma dízima periódica do tempo, né? Da possibilidade, né? Da probabilidade do evento acontecer. Legal. Agora eu vou fazer uma pergunta do seguinte: se a gente tivesse dois dados, e jogados esses dados ao acaso, você escolheria qual soma para dar o resultado? Escolhe aí. Escolheu? Não sei o número que você escolheu, eu escolheria o número 7. Por quê? Porque é um número cabalístico, um número da sorte, cada um vai ter o seu e a sua justificativa. No meu caso, eu estou usando a matemática a meu favor. Eu estou utilizando a análise de risco no princípio da teoria dos jogos para mitigar probabilidade de acontecer e o impacto disso. Qual é o impacto? Eu quero ganhar. Então o impacto é vencer. E qual é a probabilidade de acontecer? Eu tenho mais probabilidade de ganhar que você se você não escolher o número 7, por exemplo. Aí você vai dizer, prova, Ícaro. Legal, vamos lá. Acompanha aqui comigo. Se eu jogar 2 dados ao acaso, o somatório desses dados nunca darão menos que o número 2, né? Tá aqui, não pode dar menos que o número 2, por quê? Porque o dado 1 mais 1, quanto que é? 2. E quantas possibilidades existem para dar o número 2? Uma. Porque é 1 mais 1, 2. E quantas possibilidades existem para dar o número 6? O número 12. Né? Quantas possibilidades existem para dar o número 12? Uma. 6 mais 6. O dado 1 com o 6, o dado 1 com 6 e o dado 2 com 6 também. E quantas possibilidades existe para dar o número 7? Está aqui, são 6 eventos. Existem 6 possibilidades de dar o evento, né, somado que dê o número 7. Então, nessa lógica, existem 36 possibilidades de dar
algum número. Dessas 36 possibilidades, o número 7 pode dar 6. Agora eu jogo o dado aqui e deu o número 2. Aí você vai chegar e vai dizer, viu, Ícaro? Visse? Eu ganhei. Eu vou dizer, parabéns, você ganhou. Fato, deu o número 2, 1 mais 1, 2. E do 2, neste exemplo, nós temos 2,78% de chance de ganhar. E você foi lá e ganhou, você escolheu e ganhou. Agora vamos fazer o seguinte, vamos jogar 100 vezes o dado aqui. Vamos jogar 100 vezes os dados e ver o resultado. Mais uma, ver o resultado. Mais uma e ver o resultado. E você escolheu o 2, não esqueça disso. Nesse meu exemplo hipotético, eu escolhi o 7. A probabilidade em 100 vezes de dar o número 7 é muito maior de dar o número 2 num evento único. Este é o conceito inicial de uma teoria dos jogos, né? O princípio da teoria dos jogos, né? E neste caso, eu como estrategista, sabendo a matemática da probabilidade, eu ia dizer o seguinte, cara, se eu quero ganhar, qual é o impacto? O impacto é ganhar. Ganhar o quê? Ganhar alguma coisa, sei lá, ganhar o dinheiro, ganhar uma viagem, ganhar não sei, jogar. Então o que eu vou fazer? Eu vou chegar e vou dizer que eu quero o número 7, porque o número 7 a gente possui aqui 16,67% de probabilidade de dar o evento, e o impacto é eu ganhar alguma coisa. E por que eu trouxe este conceito de análise de risco, a diferença de risco e incerteza? Conceitua aí, que eu já acabei de conceituar metade, mais da metade. Porque risco é aquilo que eu mensuro nas assumptions, nas premissas. Há uma premissa disso acontecer. Qual é a probabilidade disso acontecer no modelo? Qual a probabilidade? A probabilidade... Ícaro, eu não tenho bola de cristal. Neste dos dados, tudo bem, a matemática deu 16,67% do 7. E como é que eu vou saber os eventos na vida real? Você, estrategista, vai juntar o seu time de operações, o seu time da sua área e vamos filosofar. Peraí, historicamente, no ano, qual evento acontece? Acontece isso. Quantas vezes mais ou menos? Em 365 dias. Mais ou menos. Então quer dizer que há uma probabilidade de 10% desse evento acontecer? É 10%. Vou botar aqui 10%. 10% desse evento acontecer. Tá, e qual é o impacto? Cara, se isso aqui acontecer, para a empresa, cara. Qual é o impacto disso aqui? Para a empresa, porque, é muita coisa. Em 10% do tempo, significa que nos 365 dias, bem dizer, um mês vai parar a empresa. É muita coisa, faz sentido? Então, é um impacto, tem um impacto significativo, apesar de ter uma probabilidade baixa. E o que a gente pode fazer para mitigar isso? E aí você vai lá e vai criar planos de ações, vai criar plano de ação, desenhando, vamos diminuir isso. Isso está aplicado a processo, aplicado a projeto, né, na área. Mas você precisa fazer uma matriz de risco para medir. E risco é isso, eu calculo probabilidade e impacto dos eventos, né, que podem vir a acontecer, e incerteza. Incerteza, sei lá se vai acontecer, um dia pode ser que aconteça. Incerteza, a vida é incerta. Quais são os seus desejos para o futuro? Não sei, a vida é incerta, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso funciona só na Sapucaí. Gerente, gestor que quer ir para um próximo nível, ele tem que assumir o comando. Ele assume o comando da sua carreira, assume o comando do seu setor, mitiga risco, coloca probabilidade e impacto das coisas acontecerem e cria planos de ações claros com a sua equipe. Isso é um gerente que quer ir para um próximo nível. Análise de risco, probabilidade de impacto, plano de ação. Probabilidade de impacto, plano de ação. Mitigação de risco. Incerteza? Não, jamais. Porque um gerente, um gestor que quer ir para um próximo nível não pode deixar, o futuro é incerto. Não, o futuro é arriscado a X probabilidade. E se isso acontecer, estão aqui os planos de ações. Eu tenho protocolos, né? Eu tenho protocolos de eventos. Se isso acontecer, eu assumo, né? Aciono esse protocolo aqui, nesses protocolos. Mas enfim, vamos avançando aqui na apresentação. Então, acabei já falando para você a diferença de risco e incerteza, né? Que a possibilidade de perigo, risco é uma possibilidade, né? Incerto, mas previsível. Previsível. Estou prevendo a possibilidade dele.
né? Com probabilidade, né? Em 100% da possibilidade, eu estou dizendo quanto por cento isso acontecer, qual é o impacto disso, e eu vou criar planos de ações para diminuir o impacto se for um risco que tem um impacto negativo na empresa, ou se é um risco no sentido que tem um aproveitamento. Pá, e se acontecer isso? Pá, se acontecer isso é maravilhoso. Se acontecer esse negócio aí, a gente vai para outro nível, a gente sobe, a gente vira uma multinacional se acontecer isso. Pá, que legal, esse é o impacto, qual é a probabilidade? Pá, a probabilidade é 3%. Pá, mas o que a gente poderia fazer para aumentar a probabilidade disso acontecer? Então, ou seja, você pode fazer para diminuir ou aumentar o exponencial impacto. E aí é você, gestor, que vai criar planos de ações com o seu time para avaliar. Então, por isso que a matriz de risco, a decisão é importantíssima. Então, está aqui a diferença risco e incerteza para você exponenciar resultados. Então, comentando o que eu estava falando ali, incerteza é falta de certeza, o estado incerto, hesitação, dúvida, indecisão, variabilidade. Gerente que não quer ser promovido, que não quer ir para o próximo nível, diz que o futuro é incerto, acomodado, né? E trazendo isso para análise de negócio, olha só que interessante essa parte aqui do slide. Diz o seguinte: os projetos de investimento podem ser classificados nas seguintes categorias: de expansão, substituição, modernização ou intangíveis. E aí, decisões a serem tomadas. Quais são as decisões a serem tomadas que um gerente vai ter, né, terá de tomar em cima dessas classes aqui de expansão, substituição, modernização ou intangíveis? Ele vai ter que tomar a decisão de investimento. Vamos investir, tirar do caixa da empresa para investir, pedir dinheiro do sócio, pegar dinheiro emprestado no banco, algum credor, antecipar, né, gerar debêntures ou antecipar recebíveis. O que a gente vai fazer para, né, como é que vai ser esse investimento? Decisão de financiamento, que vem em conta do que eu acabei de falar aqui, e a decisão de distribuição de resultados após esse projeto ser tomado. E aí entra a análise do projeto, que tem início, meio e fim, custo, benefício e prazo. Esse projeto pode ter início e fim claro, né, e acabou aquela atividade, ou ele vai ter um início e um fim e uma decisão de continuar para ele virar um processo na empresa. Aí ele deixa de ser projeto, ele vira um processo na organização. E aí a mitigação, né, a análise de projetos, entra no contexto e no conceito, acompanha aqui, da mitigação. Então, ou seja, eu mitigo lá no planejamento, como eu fiz agora aqui toda essa linha de raciocínio com você, faço aqui a mitigação no planejamento, né, devolvo a mitigação na análise econômica. Se isso acontecer, nós vamos ter que tirar mais dinheiro do caixa. Não, mas se isso aqui não acontecer, a gente ganha tanto. É uma análise econômica, né, que vai influenciar. E quando eu faço o planejamento e aí eu passo para uma parte de análise de viabilidade técnica, essa análise de viabilidade técnica também devolve para a mitigação. Mas olha aqui, ó, se isso aqui tudo está acontecendo e tal, em cima do planejamento que se decidiu, nós vamos ter que tomar algumas decisões. Aí entra a mitigação de novo. Olha a mitigação de risco acontecendo na parte de planejamento, numa análise técnica de viabilidade, numa análise econômica, né, aqui embaixo. Olha a importância. Se você é gestor de uma área financeira, de uma área de projetos e processos também, você tem que ter na espinha dorsal isso aqui. Isso aqui tem que estar no sangue. A questão de análise de risco e probabilidade de impacto e plano de ação. Mitigar, exponenciar o que é bom e reduzir o impacto daquilo que não é legal para a organização. Então, mitigação de risco nada mais é do que o quê? Acompanhando aqui, mitigação de risco no contexto de um projeto pode ser definida como uma medida de um conjunto de medidas tomadas por um gerente de projeto para reduzir, né, ou exponenciar, né, de certa forma, os riscos associados a um projeto. Bom, qualquer coisa a mais que eu fale aqui, eu vou estar falando mais do mesmo e você já entendeu e eu espero ter criado um despertar consciente, né, para que você repense coisas que você está fazendo na empresa, né, e talvez você esteja expondo certos riscos na empresa que não teriam necessidade se você fizesse uma mitigação adequada, ou seja, a probabilidade dele começa a diminuir frente a um plano de ação e envolvimento de certas áreas ou de certas pessoas, para essa probabilidade diminuir, daqui a pouco o impacto até diminui. Né? E o impacto, aí vamos para uma prática, né? A gente tem aqui, ó, um link da internet que toda hora tá dando um problema. Eu sou gerente de TI. Por que eu tenho que fazer para mitigar isso aqui? Vou fazer uma redundância, né? Vou fazer uma redundância. Vou contratar um outro plano da mesma operadora. Não, peraí, né? Aí não dá. Fazer por a mesma, aí seria, né, tolice. Né? Porque se eu tenho um cabo que vem de uma empresa e fazer uma redundância com outro plano dela mesmo, provavelmente se der M nela, vai dar M no mesmo cabo. Né? Independente, não dá.
Então o que eu tenho que fazer? O cabo A vem de uma empresa e o cabo B vem de outra, a fibra ótica vem de outra empresa. E se você quiser ir mais além, você vai questionar até onde é que passa esses cabos de fibra ótica. Por quê? Porque pode ser, e já aconteceu aqui em São Paulo, é fato, já aconteceu no entroncamento da Marginal, um caminhão foi lá e pô, derrubou o poste. Derrubou o poste. E era justamente o poste onde cruzavam empresa A e empresa B. E a maioria das empresas utilizava essas duas empresas para utilização. Então, uma era a redundância da outra. Travou. Por quê? Porque o sistema de redundância foi para o barro. Então, ou seja, olha a probabilidade. Parece que, mas isso não vai acontecer. Aconteceu. É fato, é história, né? Porque aconteceu. Então, a mitigação, não basta só, troquei. Né? Mas qual é a probabilidade do caminhão, do bendito caminhão bater naquele poste? Existe? Existe. Uma probabilidade por dia. É baixa. Né? Quantos caminhões passam por dia lá ao longo do ano? Mas 0, alguma coisa. Aconteceu. Aconteceu. Né? No 11 de setembro, uma empresa tinha a redundância dos seus servidores na torre do lado. Quem é que imaginaria que um avião bateria na torre A e na torre B? Aconteceu. Então, mitigação de risco é importante para um gerente que quer ir para um próximo nível. Não dá nos dias de hoje, com toda a tecnologia da informação, com todo o ferramental que existe, um gerente ser surpreendido por uma infelicidade que ele deveria ter tomado ações antes, né, de prevenção. Então, se questione e pense sobre isso. Bom, eu espero ter contribuído para os seus melhores resultados, para você ir para um próximo nível na sua carreira profissional. Deixe aqui abaixo nesse vídeo o que você entendeu, o que você percebeu do conteúdo, me dê o seu feedback de modo que eu possa vir a melhorar, trazendo novas ideias, novos conteúdos, que eu possa vir a estar ajudando você e outras pessoas. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.